Graça e paz, igreja. Gostaria de dividir com os irmãos o versículo 2 do livro de Êxodo, capítulo 15, que diz assim: O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e por isso cantarei louvores a Ele. Ele é Deus de meu Pai e por isso eu o exaltarei. Amados, a correria da vida, as circunstâncias e as lutas que enfrentamos muitas vezes tiram de nós as nossas forças. Mas Deus é a nossa fonte de força. E é por isso que somente nele e através da sua ajuda nós podemos nos sentir renovados. Que você continue buscando ao Senhor. Se você puder ir aos cultos, ou se você estiver em casa, não importa onde você estiver, que você busque ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor renovará as suas forças. Amém? Vamos louvar ao Senhor com duas canções. E a primeira é Rompendo em Fé. Que você renove as suas forças. Que você creia no Senhor. Que você rompa em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Que a sua confiança esteja sempre em Deus. Que você encontre descanso nos braços do Senhor. Em teus braços, Senhor, é o meu descanso. Que você louve ao Senhor com essa canção e confie no Senhor. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu
Receba o nosso louvor neste dia, ó Pai. A nossa adoração, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, ó Pai. Derrama sobre nós o Teu perdão, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua proteção, ó Pai. Como somos felizes, Senhor, por poder Te servir, por poder louvar ao Senhor, por poder, ó Pai, conhecer a cada dia mais do Senhor, ó Pai, por poder confiar num Deus tão grandioso, tão poderoso, ó Pai. Receba o nosso louvor neste dia, Senhor, e derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, igreja. Compartilhar a palavra do Senhor e falar sobre a vida de um homem muito especial nas mãos de Deus. O livro 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, o texto que nós vamos meditar, vai falar de um homem que foi um grande instrumento nas mãos de Deus ao seu tempo. Livro 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, diz assim: Ele respondeu: Tenho dedicado a minha vida inteira ao Senhor dos Exércitos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. Nós falamos aqui de Elias, grande profeta de Deus. Renove seu ânimo, você não está só. Uma situação que Elias literalmente se deparou com esse sentimento. O profeta Elias tinha acabado de ter uma grande vitória. Capítulo 18, principalmente o versículo 40, diz que Elias venceu os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, 450 profetas. E através da manifestação do poder de Deus, Elias obteve uma grande vitória. Elias não era um profeta comum. O poder de Deus se manifestava claramente na vida de Elias. Mas depois de ter sido usado tão poderosamente na mão do Senhor, Elias se sente só, lutando contra a idolatria do povo de Israel e a desobediência contra Deus. Ele achava que era o único que estava remando contra a correnteza. Será que você já teve esse sentimento? Elias começa a fugir depois de receber uma notícia de um mensageiro, onde a esposa de Acabe, Jezabel, tinha declarado que iria matá-lo porque ele tinha o que ele tinha feito com os profetas de Baal. Versículo 1, versículo 2 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo: Os deuses vão castigar você por isso. Vou me vingar de você. Juro que amanhã, esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Então Elias, ao ouvir esse mensageiro, essa notícia, Elias ficou não só com medo, mas tomou conta totalmente do coração de Elias, um desânimo, um esgotamento emocional, um cansaço da vida. E Elias se escondeu numa caverna. No capítulo 9, versículo 9 vai dizer isso: Elias se escondeu na caverna. Então, de onde tiramos o ânimo? De onde tirar o ânimo numa situação dessa? Onde todos levaram a ficar totalmente desanimado. Talvez você tenha sentido assim, algum momento, mesmo fazendo a vontade de Deus. Diante de tantas coisas ruins, muitas vezes nós estamos vivenciando, e eu creio que a tendência de muitos é viver isso. O isolamento, o medo, o esgotamento emocional, cansaço da vida, das lutas. Eu entendo que muitas vezes hoje o desemprego, a saúde precária, a morte dos familiares, tem deixado as pessoas viverem isso cada momento.
E esse momento está muito difícil, eu creio que o momento de Elias também foi. E ele se sentiu dessa forma. Então, de onde tirar? Esse texto nos ensina assim muito. Porque Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem que ter bom ânimo para vencer, porque ele venceu. Então Elias experimentou isso ao seu tempo. Entendemos aqui que a palavra de Deus nos ensina aqui quando. Primeiro ponto, quando? Quando estamos fracos, porque Elias estava fraco. E essa fraqueza de Elias não era só questão, apesar da questão física também, porque o texto diz que Elias também estava muito desgastado. E aí a gente entende que quando estamos fracos, devemos desanimar, renovando nossas forças. Deus deseja renovar nossas forças sempre. E Elias estava fraco, não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, ele estava fraco. O versículo 4 e 5 vai dizer isso, onde diz assim, quando Elias percebeu a situação, fugiu para Betseba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais de 1 hora no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno, leva a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com os meus antepassados. Exausto, caiu num sono profundo debaixo do zimbro. Ele estava cansado fisicamente também, mas eu entendo que mesmo esse cansaço, quando Deus ele tem um propósito, ele caminha com seus servos, mesmo em momentos difíceis, Deus é que renova nossas forças. E aqui a gente entende que o desânimo de Elias até o ponto de pedir que Deus levasse a sua própria vida. Mas Deus mandou um anjo para dizer para Elias, para alimentar Elias, porque a caminhada era longa. E a gente vê isso. Deus providenciou a renovação das forças de Elias para que ele não desanimasse. Olha o versículo 7. O anjo eterno voltou, acordou e disse: levanta-te, coma um pouco, mas você tem uma longa viagem pela frente. Deus diz: olha Elias, eu te acordei, não foi pouco não. Olha o versículo 6. Olhando ao redor, para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça um pão assado sobre a brasa e um jarro de água. Elias comeu e voltou a dormir. Mas comeu. Eu entendo que Deus providenciou, como Deus tem providenciado sempre, através do Espírito Santo, para renovar as nossas forças. Aqui, muitas vezes, sentimentos de fraqueza, desânimo, as motivos, as causas, lutas, doenças, necessidades, decepções, perseguições, cansaço do dia a dia. Não seria a hora de renovar nossas forças também? Não seria a hora de dizer: Deus nos alimente ao ponto de podermos ser renovados, mesmo no tempo que nós estamos vivendo? Deus diz: olha, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como as asas, como a águia, correm, não se cansam, não se fadigam. Deus diz que nós precisamos, amado, renovar nossas forças, entregarmos nosso problema a Ele em oração, esperando nele. Assim Ele nos fortalece. Coma o pão que Deus tem oferecido. Precisamos comer o alimento de Deus, a sua palavra, orar com Ele, orar diante dEle, ter comunhão, relacionamento próximo a Ele. Elias estava sem expectativa nenhuma. Estava desanimado ao ponto de pedir sua própria vida. Então peça a Deus, não se isole, porque Elias estava totalmente isolado, ele queria ficar só ao ponto de morrer. Amados, você tem passado por lutas que te levado dessa forma, não pensa assim não. Deus tem alimentado cada dia, Deus quer te alimentar, Deus quer renovar tuas forças para que você continue sendo bênção nas mãos dele. Segundo ponto, quando estamos sem esperança, é como Elias estava. Se ele estava ao ponto de pedir para Deus levar a sua própria vida, significava que ele estava totalmente sem esperança. Você tem vivido isso? Mesmo nos dias que nós estamos vivendo, sem expectativa, tantas notícias ruins, tantos noticiários negativos, tem deixado você ficar sem esperança? O texto diz que devemos nos animar afirmando os nossos propósitos, o nosso propósito. Deus tinha propósito para Elias ainda, mesmo a vitória que Elias tinha tido, capítulo 18, mesmo tendo essa ameaça de morte, mesmo tendo a sua fraqueza de medo, de desânimo, Elias tem um propósito ainda para você, você tem muito que fazer ainda. Olha o versículo 15 e o versículo 16, que Deus fala para Elias. O Eterno disse: volta para o caminho por onde veio, através do deserto, até Damasco.
Chegando lá, você deverá ungir Azael, rei sobre a Síria. Depois será a vez de ungir Geu, filho de Nissi, rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, para suceder você como profeta. Quem escapará de Israel, Geu matará. Quem escapará de Geu, Eliseu matará. Enquanto isso, preservarei 7.000 pessoas que não se dobraram ao Deus Baal, lábios que não beijaram a sua imagem. Deus tinha propósito ainda para Elias. Elias, sai da caverna, Elias, come, se fortaleça, porque eu ainda tenho um propósito para você. Amado, Deus quer te usar ainda e muito. Da mesma forma que Deus usou Elias, Deus quer te usar. Da mesma forma que Deus trouxe expectativa e esperança a Elias, Deus quer fazer isso com você. Da mesma forma que Elias já estava sem expectativa, sem propósito, sem sonho, sem projeto. Deus, não, eu tenho um propósito, tenho um projeto para você ainda, Elias. Entenda isso, amado. Deus tinha um projeto para a vida de Elias. Ungir Azael, ungir Geu, e trazer ainda o seu sucessor, ou formar, ungir o seu sucessor, aquele que ia dar continuidade com ele, que seria Eliseu. Entenda, amado, Deus, ele faz isso. Se nós estamos sem esperança, expectativa, é Deus que alimenta, traz em nós novamente, fortalece em nós essa esperança, esse desejo ainda de exercitar, de ser exemplo, de ser bênção nas mãos dele ainda. De estar dentro do projeto dele para executar aquilo que ele quer ainda, mas nós temos que pregar o evangelho ainda. Deus tem nos chamado para isso, tem te chamado para isso. Não fique isolado, cabisbaixo, desanimado, sabe, achando que acabou. Pelo contrário, Deus tem nos chamado para grandes obras ainda, grandes obras. Então Deus queria que Elias levantasse, porque Deus tinha esse projeto ainda de levantar, de ungir reis, e ungir o sucessor, aquele que iria dar continuidade. Eu creio que Deus tem foco para você. Não perca o foco, amado. Não perca teu alvo, não. Não perca o propósito de Deus em tua vida. Não perca. Da mesma forma que Deus renova nossas forças, da mesma forma Deus firma o nosso propósito. Devemos animar, ou nos animar. Terceiro, da mesma forma que Deus fez isso, Deus disse para Elias: levanta a cabeça. Levanta a cabeça, começa a enxergar adiante, firma o teu objetivo, confia no Senhor, confia em mim, Elias. Deus nos traz paz, amado, e aquele sem esperança não tem paz. Aquele que está cabisbaixo, olhando só para o dedão do pé, totalmente desanimado, não tem paz. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece a Deus, vive segundo a vontade de Deus e o propósito de Deus. Então Deus, através do Espírito Santo, Ele que renova cada dia. E Elias alimenta um sentimento tão negativo, tão triste no coração dele, que ele mesmo afirma: eu estou só, sou o único que restou. Olha o versículo 10 novamente, ele diz isso, né? Ele fala assim, olha, tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos Exércitos. O povo de Israel abandonou a sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida. Ele diz: sou o único que restou. Significa, amado, que ele tem olhar para a direita, olhar para a esquerda, não enxergou ninguém. Mas ele esqueceu de olhar para o céu. Deus não abandona. Da mesma forma que entendemos que Elias pensava assim, que esse é um pensamento que só tem um inimigo. Só tem um que deseja que pensamos assim, que é o inimigo das nossas almas. É isso que ele queria, que Elias pensasse dessa forma mesmo, que não tinha mais nada que fazer, que tirar sua vida seria lucro. Não. Deus diz: olha, você não está só, não. E quando nós entendemos isso, é isso que Elias concluiu, que ele estava só, que ele estava remando contra o pecado, remando contra a correnteza, que ele estava só. Deus: não. Eu quero alimentar vocês porque você não está só. Existe um grupo que não se dobrou ao Deus Baal. Existe um grupo que não beijou a sua imagem, não se rendeu a ele. É isso que diz o versículo 18.
quando ele chama, ele diz, olha, existe 5.000, não, olha, 7.000 quem escapará de gelo e matará. Enquanto isso, preservarei 7.000 pessoas que não adoraram Deus Baal, lábios que não beijaram na sua imagem. Amado, como Elias, nós não devemos pensar dessa forma, não. Porque nós não estamos sós. Existe o povo de Deus, existe a igreja. Existe você que teme a Deus. Você não está só, eu não estou só, nós não estamos sós. Deus não abandonou Elias, Deus não te abandona, Deus não vai me abandonar e Deus não nos abandona. Deus continua conosco, preservando o seu povo, a sua igreja, para continuar no seu propósito, pregando o Evangelho. Elias tinha muito que falar aí, tinha muito que fazer, tinha muito que anunciar, tinha muito que testemunhar a grandeza de Deus. E aí Deus fez isso com Elias. Elias, você não está só não, existem os remanescentes. Existem aqueles ainda que não se dobraram a Baal, aqueles que não beijaram a sua imagem, aqueles que não se renderam ao pecado, aqueles que não me negaram, aqueles que caminham comigo, aqueles que estão lutando contra o pecado, aqueles que têm a vida de santidade, aqueles que têm buscado em oração, aqueles que têm sido firmes, fiéis. Eu creio que isso trouxe uma alegria ao coração de Elias, dizendo, olha, não estou só. Porque Deus renova o nosso ânimo e Ele afirma positivamente, você não está só. Elias mesmo preocupado. Eu entendo que os remanescentes aqui, que aquilo que Deus preservou, é para que Elias pudesse entender que ele não estava só na luta contra o pecado. Precisamos ter essa convicção, amados. Precisamos ter essa convicção. Que mesmo no momento que nós estamos vivendo, mesmo no momento que não está fácil, são dias difíceis, onde o pecado, a imoralidade, a indiferença contra Deus, sabe, a maldade no coração das pessoas, coração endurecido. Tantas coisas têm acontecido, amado, muitos do próprio povo de Deus realmente desistindo, ficando para trás, se perdendo, se sujando novamente com o pecado, esquecendo Deus, desvalorizando, menosprezando Deus. Elias não menosprezava Deus, não, pelo contrário, a sua fé era firmada. Ele entendeu quando o anjo apareceu, ele identificou que era Deus, ele não negou, não. O anjo trouxe o alimento e ele aceitou o alimento, comeu e dormiu. E o anjo chega para ele e diz assim, o que você está fazendo na caverna novamente, Elias? Levanta-te. Versículo 7, acordou Elias e diz, levanta-se, coma mais um pouco, porque você tem uma longa viagem pela frente. Amado, Deus fala isso para você também e para mim. Você tem uma longa viagem pela frente. Você tem muito que fazer aí nas mãos do Senhor, meu querido, minha querida. Você não está só. Por mais que ele tenha pensado nisso, não está só. Claro que as lutas, muitas vezes, nos levam para baixo, sim, dá aquele desânimo, né? Parece que a gente tira o chão, tira o equilíbrio, tira o eixo. E muitas vezes nós sentimos com o coração apertado, sim, por causa das lutas, mas quando nós clamamos ao Senhor, quando nós oramos, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós confessamos nossos erros, quando nós pedimos para que o Espírito Santo nos encha, quando nós nos esvaziamos do nosso coração, do nosso ego, quando nós nos rendemos ao Senhor, o Espírito Santo nos enche, nos renova, nos alegra novamente, nos fortalece. E nós entendemos que Deus ainda quer nos usar com propósito, que nós não estamos sós. Elias tinha que entender isso. Levanta-te. Levanta, meu irmão. Te anima. Deus tem muito que fazer e você é um vitorioso, que é o quarto ponto aqui. Quando achamos isso, que somos derrotados, ou quando achamos que estamos derrotados, você é mais que vencedor, é Deus que dá a vitória. Porque se Deus permitiu que Elias se levantasse e dizendo para Elias, você ainda tem que ungir, você tem que trazer um sucessor, ele está dizendo, Elias, você continua sendo vitorioso, porque a vitória que eu dei lá atrás, no capítulo 18, diante dos profetas de Baal, não foi o teu poder, não foi você que foi superpoderoso, foi a minha ação. Você confiou em mim e viu a manifestação. E todo aquele que crê vê a manifestação da glória de Deus. É isso que Elias entendeu. Nós somos vitoriosos porque Cristo nos deu a vitória, amado. Paulo diz, você é mais que vencedor em Cristo Jesus.
Então creia nisso, meu amado. Peça a Deus, Deus renove minhas forças, porque eu sei, ó Deus, que com o Senhor eu sou sempre vitorioso. Amados, você não é derrotado, o inimigo quer que você pense nisso. E é isso que Elias pensou. Eu agora perseguido, vou morrer, ameaça de morte, acabou a minha vida, sou derrotado. Deus disse, não, eu vou te alimentar, renovar tuas forças, vou te mostrar que ainda eu desejo que você seja instrumento nas minhas mãos, vou te mostrar que você não caminha sozinho não, e que você é um vencedor. Toma posse disso, meu querido. Se você estiver passando por essa situação de desânimo, peça a Deus, Deus, através do Espírito Santo, renove meu ânimo, me fortaleça, me mostre ainda o que o Senhor quer de mim. Eu não quero morrer, pelo contrário, eu quero viver muito, porque a minha estrada é longa, minha viagem é longa. E dentro dessa viagem longa, Deus caminha com você todos os dias, te guardando, te preservando, e através da sua misericórdia, caminhando juntinho com você, dividindo as cargas com você, como Jesus diz em Mateus 11, 28, para que você seja instrumento nas mãos deles. Toma posse disso, meu querido. Você é um vencedor. Deus deseja que você seja renovado, para que você possa ajudar outros, para que você possa ser bênção na vida do outro. A salvação que você recebeu, o livramento que você recebeu de Deus, é presente de Deus. Porque aquele que busca Deus, Deus faz questão de levantar mesmo. Aquele que quer ouvir Deus, Deus faz questão de levantar mesmo. Por quê? Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Então, amado, toma posse disso. Você é um vencedor. Que Deus renove tuas forças. Você não está só. Deus tem um propósito na tua vida. E você é um vencedor. Quero orar com você. Entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Nós te agradecemos porque exemplo, mesmo na fraqueza de Elias, mas entendemos que o Senhor agiu e o Senhor mostrou a ele, ó Deus, como ele era importante. O Senhor faz assim conosco também, Pai. Que aquele que nos ouvir, aquele que ouvir essa mensagem, possa tomar posse e não ficar cabisbaixo ou se isolando, ó Deus, por causa das lutas e das dificuldades. Pelo contrário, traz esperança, traz propósito, que eles possam saber que o Senhor caminha, não abandona e que somos vencedores em Cristo Jesus. Obrigado a Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe.